Eu tenho que definir as categorias direitinho do que você quer saber. Não, professor, eu quero saber o seguinte, teve a pandemia, como é que os empreendedores da Rocinha se viraram? Às vezes é isso. Aí é a conversa de orientação para você ir delimitando o seu tema. Mas vocês estão vendo que eu tenho que estar sempre fazendo esse movimento? Construir o meu tema. Quando ela me já falou empreendedor da Rocinha, ela já me deu, já não está assim, eu quero estudar não sei o que eu quero estudar isso, eu quero estudar Platão, eu quero estudar teoria crítica. Não, ela já me deu aí a partir disso eu vou trabalhando. Bom, mas depois, que é o que eu parei ontem, mas o que você quer saber dos empreendedoras ou empreendedores da Rocinha? O que você quer questionar? Que relação problemática você quer pesquisar? Aí foi o que eu terminei ontem. O problema de pesquisa é uma relação, tudo na sociologia, nas ciências humanas são relações. Aquilo que eu falei com você de procedimento metodológico. A gente trabalha com o quê? O mundo não é natural, a mulher sempre foi, sempre vai ser a costela do homem, o homem é melhor. O pessoal de gênero vai questionar isso. Não é assim, filho. Né? Isso não é natural, isso é social. Gênero é uma categoria social, John Scott e outras, Simone de Beauvoir, certo? É lógico que tem características naturais do homem, o homem tem mais osso, tem não sei o que, é mais forte e tal. Isso é uma coisa. É a mesma coisa de raça, o pessoal confunde. Tem muitos gente da biologia que fala, não, olha o gene e tal, é negro, é não sei o que. Não é essa a questão. A sociologia está falando que não é essa a questão. A questão é que a gente tem relações sociais e tem desigualdade de acordo com que... Aí você tem que demarcar o período histórico. Teve uma coisa chamada escravidão, e aí você tem que situar a antiga, já tinha escravidão antiga na Grécia, mas depois teve a escravidão negra, que é a moderna, que nós temos a ver com isso, porque é produto da expansão marítima europeia. Lembra? Brasil, veio para cá. Estão entendendo? Aí eu tenho que situar o quê? História, tempo e espaço. Então a gente trabalha com desnaturalização das relações, não tem natureza social. Isso todo mundo trabalha. Segundo, contexto que eu falei com vocês, nunca esqueçam que a gente tem que fazer uma reconstrução histórica do tema. Onde aparece esse tema? Quem discutiu? Como discutiu? É isso que eu estava martelando com vocês da revisão crítica bibliográfica, fazer a leitura, entender bem o conceito do autor e depois extrair a leitura do essencial ali, que eu dei o exemplo ontem do Weber mesmo do texto, e linkar, fazer a ligação com o meu tema, certo? Porque nem tudo vai servir para todos os temas. Até aqui tudo bem? Mas depois eu tenho que falar assim, tá, mas eu quero que você, Tejane, pegando o exemplo da Tejane aqui para ficar mais... serve para todo mundo. Só que assim, o que especificamente você quer, que relação problemática, porque é um problema, você já não tem a resposta, senão não precisaria pesquisa. Que relação problemática você quer desenvolver no seu projeto? Dentro desse tema, dentro desse objeto, empreendedorismo na Rocinha durante a pandemia. Vai ser empreendedorismo negro? Já tem uma outra coisa. De mulheres negras, aí já me dá uma outra, adiciona uma outra camada mais específica. Aí eu já vou ter que trabalhar, tem que ver onde começa isso, Feira Preta em São Paulo, né? Quem eu vou entrevistar no Rio, eu estou pegando o Rio, não estou pegando São Paulo, professor, não vou fazer comparativo. Então quem no Rio começou, o Celso Ataíde pode ser um ator, vou entrevistá-lo e assim vai. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou especificando o meu objeto. Então aqui, por isso que eu coloquei até na ementa, construir o objeto, problematizar, continuar a problematização. Objeto problematizado. Deixa eu ver que hoje a gente acorda assim no nome direito, né? Problematizado. Ou seja, colocar como problema. E, de novo, um problema é uma pergunta. Como a classe social influencia o aprendizado escolar? Interrogação. Consegui definir meu problema. Como as empreendedoras da Rocinha, quais foram os impactos da pandemia nas empreendedoras da Rocinha? Tá geral ainda, mas já é um questionamento. Você está vendo que não tem uma explicação? Elas se viraram como? Mas se viraram como? Venderam, perderam produtos, perderam negócios, fecharam negócios. Tá vendo? Vai exigir uma pesquisa. Por isso que é uma pergunta. Entenderam?
Então aqui eu estou fazendo uma pergunta. Sempre vai ter que ter uma relação entre duas coisas. Ó, vou pegar o caso da Tejane. Empreendedorismo, vou abreviar, feminino, vamos supor que seja feminino, negro, só as empreendedoras negras na Rocinha. Então, ó, isso é um mundo que eu tenho que ver o que é isso. Isso é um mundo mulher, gênero, ó. As coisas já estão aqui na nossa cabeça que a gente estuda esses temas, certo? E, opa, raça, num local X, Rio de Janeiro. Rocinha é uma coisa, Paraisópolis é outra. Olha lá, de novo, tem semelhanças? Tem. Você vai achar. Então, é bom ver o que tem de empreendedorismo nas periferias paulistanas. Mas meu foco é Rio, professor. O meu campo é Rio. Certo? É outra coisa. Então, até aqui tá transparente, tá evidente, tá tranquilo? Então, eu problematizei. Agora, eu vou fazer o link, que é o seguinte. Beleza. Como eu vou fazer isso? É a parte que é o terceiro dia, que é operacional. Tá bom. Legal. Consegui fazer leituras que você falou, estou escrevendo, esboçando meu projeto, tem uma versão e outra, um toque. Escrita é sempre reescrita para todo mundo. Não tem assim, uma pessoa escreve muito bem, porque para escrever bem você tem que ler bem. Isso, a leitura é base de tudo. No fundo a gente está fazendo sempre leitura. Eu fiz a leitura dos autores sobre o meu tema do ensino superior, escrevi, fiz minha pesquisa empírica, tenho que fazer uma tese que vai ser submetida aqui, literalmente aqui, ó, para lá aqui, na iniciação da FEFELESH, certo? Tenho que fazer uma escrita, o produto é escrito. Então, nosso trabalho, um pedreiro tem que estar trabalhando junto com o servente, o quê? Medindo, colocando os tijolos, né? Fazendo a base da casa. O nosso trabalho é ler, escrever e pesquisar. É isso que é ciências humanas, ler, escrever e pesquisar. Para outras áreas, biologia, laboratório, teste aqui, né, em condições controladas e também exposição. Então a leitura é a base de tudo. Então leu, definiu o seu tema, problematizou, só que agora tem uma parte que chama operacional. Eu tenho que colocar em ações práticas, operacionalizado. Por quê, professor? Porque nas ciências sociais o fundamento é empírico, ou seja, as ciências sociais, assim como a física, a biologia, tem que ir na realidade. Ela não é filosofia. Ela se desprendeu da filosofia para entender a sociedade moderna. Ou seja, para eu entender a sociedade moderna, o Marx, o Weber e o Durkheim, que são as três principais linhas fundantes da sociologia, eu tive, e esse pessoal tinha ligação com filosofia. Se você ver a tese de doutorado do Marx, é sobre Epicuro, certo? Então, assim, esse pessoal teve que ir para o que a gente chama empírico? Realidade concreta. Eu tenho que entrevistar pessoas, eu tenho que observar pessoas. Etnografia é uma técnica qualitativa. Eu faço um trabalho de observação. Eu faço um questionário, eu tenho que colher dados da pessoa. E eu tenho que entrevistar, que é a técnica qualitativa mais disseminada. Então aqui, o que o cara está te cobrando, parecerista? Como você vai produzir a sua prova empírica, a sua evidência do problema que você está discutindo? No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz, como eu falei com vocês, grupo focal e entrevistas para entender as vivências do aluno de baixa renda na USP. Isso foi minhas técnicas. Agora aqui tem uma confusão. Professor, o que acontece? Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer de dois modos que a ciência desenvolveu. De modo qualitativo e de modo quantitativo. Há uma confusão generalizada, mas é simples a coisa. O que distingue um do outro é o seguinte: quando eu faço uma pesquisa quantitativa, eu tenho que usar a estatística. Se eu não uso estatística, eu não estou fazendo pesquisa quantitativa. E o que é estatística, professor? A estatística é uma área da matemática que consegue manipular uma massa imensa de dados e, através de técnicas variadas, desvio padrão,
painel, análise de correspondência, regressão múltipla logística. Ontem eu estava numa mesa, regressão múltipla binomial, meu Deus! Aí você tem que fazer um curso de MQ. Um toque, a Federal de Minas Gerais tem um curso durante um mês que dá isso. Rio de Janeiro tem alguns, mas aqui no Brasil o pessoal de Minas Gerais são especialistas nisso. Aqui em São Paulo também tem estatística. Por que estatística? Porque a estatística ela vai ter uma coisa que difere da pesquisa qualitativa. Então, eu vou abrir aqui para vocês entenderem. Quando eu vou fazer a minha pesquisa de campo ou empírica, qualitativa, eu posso fazer tanto de forma qualitativa quanto de forma quanti que eu estou explicando. Quantitativa. E aí, tem uma palavrinha que faz a diferença para você entender se sua pesquisa é quanti ou quali. E outro que eu vou falar aqui, pode ser até, né? Muitos orientadores confundem isso aí. Eu posso usar número e estar fazendo uma pesquisa qualitativa. Se eu fizer uma tabela, no meu caso, para saber quantas pessoas negras prestaram o Enem lá na Federal do Rio de Janeiro, eu não estou fazendo uma pesquisa quantitativa, porque eu não usei técnica estatística, eu não usei medida. Essa é a palavrinha que as pessoas confundem nos vários projetos de pesquisa, coloca lá, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, medida. E o que é medida? Medida é você ver as frequências e as grandezas de uma grande massa de dados. Vou dar um exemplo. Se eu preciso estudar o comportamento eleitoral, melhor, a preferência eleitoral nas próximas eleições presidenciais, quem são os possíveis candidatos? Candidato A, B, C. Vamos pegar o presidente. Lula, Bolsonaro, estão sondando que o Tarcísio, governador de São Paulo, vai, o Ronaldo Caiado vai, beleza. Veja, Brasil, 200 e lá vai mais de 200 milhões de pessoas, né? Eu consigo entrevistar cada uma dessas pessoas? Até consigo, depois de 50 anos, mas aí a gente já não está mais nesse planeta, né? Ou seja, eu teria que ter um tempo largo e contratar muita gente para, né? Lá, ó, qual é a tua opinião? Você vai votar em quem? Ah, peguei a dela. Aí a matemática tem uma área chamada estatística, probabilidade, cálculos de probabilidades, que trabalha com estimativas, certo? Aí o que ela faz? Ela pega uma amostra. Ela fala assim, ó, geralmente eu vou entrevistar 2.000 pessoas espalhadas no Brasil. Tem que ser no Brasil, porque se eu pegar só daqui uma amostra, vai ser enviesada. Não vai ser fidedigna. Como assim, professor? Só estou vendo São Paulo. E o Rio Grande do Sul? Também não posso pegar só desse bairro aqui, porque isso aqui é zona oeste de São Paulo, Butantã. Eu tenho que ir na zona leste, zona sul, e assim vai. Aí a estatística tem técnicas para compor essa amostra. Bom, compôs a amostra, o que ela vai fazer? Ela faz o que todos nós fazemos, o que eu estou fazendo com vocês. Ela abstrai assim, eu não posso ver o mundo. Eu pego uma amostra e uso técnicas para extrapolar, ou seja, para generalizar. Então, depois que eu vi o candidato X, não vou falar outro, porque hoje em dia está em rede social, vão falar que eu estou doutrinando vocês, né? Então, vamos lá. O candidato X tem 55%, significa o quê? O outro tem 45%. Significa que, vocês já viram no jornal como é que eles falam? Bom, a pesquisa foi feita com 2.400 pessoas na cidade, em X municípios, com a margem de erro. Opa, como assim margem de erro? Não é 2 mais 2 igual a 4 da matemática? Não. É uma área da matemática que tem estimativa, aproximações, margem de erro, intervalo de confiança. Pode ser para mais, como pode ser para menos. E pode errar, como ocorreu. Então, de novo, o que eu estou fazendo? Eu uso técnicas, aí tem que estudar estatística. Ou tem que, se for fazer e não tiver domínio, um toque. Contrate um estatístico do seu departamento de estatística da universidade para trabalhar os seus dados. E conversar com você e falar, olha, vamos pegar aqui o caso da Tejane que eu dei como exemplo. Empreendedorismo na Rocinha. Ela quer fazer uma quant lá. Ela vai ter que mapear, vamos supor que ela mapeia 2.000 mulheres, tá? Eu estou colocando o tema dela como empreendedorismo feminino negro na Rocinha. Ela pegou 2.000 mulheres. Que técnica você vai usar? Aí tem as várias técnicas. Tem várias, tá?
Eu já falei vários, análise de correspondência, regressão, média, mediana, moda, porque a estatística ela tem inferência estatística, tem algumas técnicas que vai discutir causalidade, que são mais difíceis nos fenômenos sociais, você vê a ligação de uma coisa com a outra, tem outros que só vão fazer uma correlação, ó, existe uma ligação entre desempenho escolar e renda, mas eu não posso afirmar que só essa característica fez o cara que tem uma boa renda entrar na universidade pública. Então ela trabalha com o quê? Com estimativas. E sempre desviando de uma medida. Desculpa, sempre em relação à medida. Então, quando vocês estão aí no encontro, vocês veem o pessoal apresentando, vocês viram? Os caras colocam um monte de gráfico, forma. No fundo, ele está fazendo só um procedimento. Ele está fazendo o que o qualitativo vai fazer, já vou explicar. Ele está fazendo uma comparação. Todo procedimento da pesquisa é comparação. Eu estou comparando uma amostra com o todo. Vou dar um exemplo. Para eu verificar se eu tenho doença, eu tenho que tirar todo o meu sangue do corpo? Não, né? Quando vocês vão fazer um exame de sangue para ver colesterol, tudo, vocês tiram uma gotinha, ou gotinha não, né? Um pouquinho mais, né? A menina que começou a fazer gotinha lá, a Elizabeth Holmes, foi presa. Ela queria fazer uma startup que com uma gotinha de sangue você ia ver todas as doenças. Mas aí ela deu um H nos investidores e está presa lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque ainda a gente não tem essa condição de com a gota você ver várias coisas. Então é uma gotinha, um pouquinho a mais, uma amostrinha. Mas vocês percebem que eu não preciso de todo o sangue do meu corpo? É o mesmo raciocínio para vocês entenderem. Com uma amostra eu consigo generalizar essa amostra. Aí, lógico, vai ter o quê? Vai ter, eles falam, né? Aí eles passam lá, outlier, ou seja, tem uma distribuição normal. Ah, esse aqui está fora da curva. Né? E sempre vocês vão ver, ó, os casos de consistência ou não dos dados. O que eles estão fazendo? Eles estão comparando até que ponto a amostra está junto aqui da curva, da medida que ele está fazendo ou não. E outra coisa, já para entrar no qualitativo, vocês precisarem melhor diferença. Prestem atenção. O que a quantitativa me dá e beleza. O comum. Como eu estou pegando um grande número de casos, 2.000 pessoas, eu consigo ver o comum. Ó, o candidato X, mulher, eu traço um perfil comum. Quem está votando no candidato X? Mulher, da região sudeste, ganhando até 2 salários mínimos. Eu consigo, afirmar para toda essa massa de dados. Entenderam isso? Professor, e a qualitativa? A qualitativa é o seguinte, nesse exemplo que eu dei, uma quantitativa não vai poder te explicar assim, tá, eu entendi que a preferência é para esse candidato, 55%, mas por que você está votando no candidato? Será que é o mesmo que ela? Será que é a mesma percepção que te fez votar do que ela? Entenderam? As diferenças e singularidades eu só vou captar na pesquisa qualitativa. Por isso que a gente faz entrevista, vai ouvir a pessoa, tem que montar um questionário, ou tem que montar um roteiro de entrevista, ou tem que fazer uma observação. Um exemplo, se eu quiser fazer uma etnografia na Rocinha, eu vou ter que ir lá conviver, ver como é que é o comércio na Rocinha, quais são os principais empreendimentos na Rocinha. Ixi, eu estou vendo ali que o pessoal só está vendendo coxinha. Não é diversificado. Nossa, eu estou vendo ali que tem uma economia, os caras vendem boné. Tem de tudo. Tem boné, tem clínica psicológica, tem clínica de saúde. Nossa, aí eu fui lá e observei. É uma técnica qualitativa. Só que eu não posso fazer o quê? É isso que o pessoal confunde. O pessoal fica cobrando sua pesquisa não tem representatividade, você entrevistou 10 pessoas. Mas não é essa a questão. A questão qualitativa não quer saber o comum na grande massa de dados. Ele quer ver o seguinte, quais são as diferenças e semelhanças para essa pequeníssima amostra. É uma amostra também, entre aspas, na pesquisa qualitativa, mas é pequena. Entenderam? Eu não posso fazer a generalização estatística, mas eu faço uma generalização. Vou dar o meu exemplo para entender. Eu estudei 50 bolsistas do ProUni na cidade de São Paulo. Vou fazer uma propaganda aqui porque vai para a internet. Então, 50 bolsistas. É uma pesquisa qualitativa, porque já tinha mais de 200 mil bolsistas do ProUni na época.
bolsistas do ProUni, na época 200 mil, eu não posso, as minhas conclusões, eu não posso generalizar para o Brasil, estatisticamente. Concordam? Só que eu vou falar o seguinte, tem gente aqui de vários locais, São Paulo e tudo mais, e eu tenho colegas pesquisadores. Muitas coisas do Rio Grande do Sul, que encontraram sobre o bolsista na Grande Porto Alegre, conversa comigo. Esse bolsista do ProUni, de baixa renda, tem uns que estão nos cursos mais concorridos da URGS, tem outros que estão nos cursos menos concorridos. Agora, tem coisas que é só de Porto Alegre. Vou dar um exemplo. Nessa pesquisa lá e conversando com os pesquisadores. Lá, em Porto Alegre, tinha preconceito nos cursos de medicina em relação a bolsistas do ProUni. Aqui em São Paulo, na minha pesquisa, eu não encontrei isso. Era ao contrário, os bolsistas do ProUni eram os melhores da sala. Entendeu? Tinha uma nota melhor do Enem. Entendeu? Então, assim, eu tenho semelhanças e eu tenho diferenças. Eu só consigo isso na qualitativa. É por isso que o pessoal faz grupo focal no segundo turno, nas pesquisas eleitorais. Porque eu quero saber por que tem um candidato, uma época que fez assim para outra candidata. Não vou falar, peraí. Aí eles fizeram depois uma quali. Grupo focal. O que você achou dessa atitude do candidato fazendo assim para outra? Aí depois isso balizou a propaganda da outra candidata. Entenderam? Por quê? Porque eu só consigo explorar as singularidades, a diferenciação na pesquisa qualitativa, bem feita. Aí eu tenho que pensar bem que questões de pesquisa, por isso que é bom definir o problema, que questões de pesquisa eu vou lançar no meu questionário e na minha entrevista, ou quando eu estiver em campo observando, fazendo etnografia, que questões de pesquisa eu vou lançar para eu coletar o meu dado. Entenderam isso? Isso aqui é essencial. Então, a partir de hoje, se o seu orientador ou alguém falar de cobrar representatividade estatística e pesquisa qualitativa, você pode bater neles, tá? Sério, pode falar, não, meu filho, peraí, não, orientador, lê tal artigo. Não, é medida. E aí, vou comprar técnica e estatística. Técnica e estatística são as várias que eu falei. Se não tiver técnica e estatística, professor, eu fiz umas tabelinhas no Word, umas tabelinhas simples no Word mesmo, compondo. Não, se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, rapidamente, sobre o meu curso, eu vou fazer, não é uma técnica quantitativa. Eu vou perguntar se gostaram do curso, 8 gostaram, 9 não gostaram. Isso tem técnica estatística? Não. Tem uma quantificação mínima, mas não é pesquisa quant. Não tem modelo estatístico sendo rodado. Certo? Isso é essencial, galera. Se não confunde as coisas, tá? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver que horas são. Quer deixar esse momento para a galera perguntar? Vocês querem ou vocês querem que eu aprofunde em algum outro tema? Então, basicamente, eu só vou responder a questão da menina aqui pra gente fechar. Aí, como é que eu faço, professor? Eu dei um esquema para vocês que é assim, Eu dei um esquema para vocês que é assim, quando eu começo um projeto de pesquisa, geralmente esse projeto vai ter entre 15 a 17 páginas contando as referências bibliográficas que vocês têm que colocar. Mas basicamente vocês vão começar assim, tema e sua justificativa. Depois, problema e questões de pesquisa. Depois, objetivos específicos, onde você quer chegar. E geralmente uma dica, é no infinitivo. Verificar como se dá o empreendedorismo das meninas negras na Rocinha, das mulheres negras na Rocinha. Mapear os tipos de atividades desenvolvidas na Rocinha em relação a mapear os tipos de atividades empreendedoras existentes na Rocinha. Isso é um objetivo específico. Aí eu defino. Verificar o acesso do estudante de baixa renda na Federal do Rio de Janeiro. Analisar a permanência do aluno cotista na UERJ do Rio de Janeiro. É um objetivo. Mas esse objetivo só vai fazer sentido se depois de eu fazer o meu problema e minhas questões. Então tem uma ligação lógica. Faço o tema, construo meu objeto, como eu fiquei batendo na tecla com vocês, ou seja, meu tema agora está bem delineado. Eu quero estudar
esse assunto específico, o empreendedorismo numa comunidade X no Rio de Janeiro, tá? E eu já defini, eu já li sobre empreendedorismo, já vi empiricamente o que tem sobre empreendedorismo, aí já tá lá, esse é meu tema. Por que ele é importante? Eu falo, ó, é importante, ele movimenta 800 milhões, 1 bilhão no Brasil. De onde você colocou dado, porque alguém perguntou como é que mostra a relevância. Olha a relevância econômica. As favelas paulistanas, por isso que fizeram o G10, grupo de favelas, as maiores favelas do Brasil. Movimento, não sei, é uma economia grande, que durante o governo Lula aí teve um crescimento, porque teve, lembra da classe média, a discussão da nova classe média que teve no primeiro governo, porque aumentou, teve uma nova classe média, pessoas que nunca viajaram de avião passaram a viajar, pessoas que nunca compraram carro passou a ter acesso, ou seja, o mercado de consumo aumentou. Ah, mas não mudou de classe média. Aí você faz a discussão crítica que eu falei com vocês. Alguns teóricos, sociólogos vão falar que é uma nova classe média. Não, eu discordo. Aí você fala, por que você discorda? Não, não é nova classe média. Classe média, quando a gente define precisamente na sociologia, tem que ter patrimônio, certo? Tem que ser aquela coisa assim, ó, tem 2 filhos, os 2 estão na escola particular, filhinho, a Raquel vai ficar na particular e você vai para a pública. E pizza só uma vez por mês, tá? Por quê? Porque eu quero garantir a faculdade de vocês, seja pública ou privada, certo? E a gente tem uma poupancinha, tá guardada e tem a casa na praia. Então, agora a gente vai vender a casa, se precisar, vende a casa da praia para garantir a escolaridade de vocês. Ou seja, eu tenho patrimônio, eu tenho estoque e outra, eu tenho que compor outras características, escolaridade dos pais, o que a mãe é o pai, trajetória ocupacional dos pais. Isso é uma classe média, como foi definida, que começou lá com os estates, tá? Era uma economia de pequenos proprietários e depois passaram a ser uma economia de classe média. E hoje tá essa loucura aí que tá com o governo louco, por quê? Porque justamente a classe média está erodindo e a concentração de renda está aumentando e aí os perdedores da globalização querem fazer a América grande novamente, né? Tem um caldo sociológico aí que alguns autores estão explorando para entender o que está acontecendo com a economia norte-americana, certo? E um pouco aqui no Brasil também. Esse ranço e esse não entendimento de distribuição de renda entre as classes tem a ver um pouco com isso também, tá? Entenderam isso? Sim? Ou seja, tá vendo tudo isso que eu estou fazendo? Eu estou mobilizando categorias, li e eu estou definindo. Eu estou fazendo uma interpretação do que eu li. Quando eu estou falando com vocês, ó, realmente cresceu o consumo. Algumas pessoas podem até ter o que a gente chama conceitualmente, bem rigorosamente na sociologia, mobilidade social ascendente. Pode. Eu era de baixa renda e depois consegui ser um classe média. Mas pode ter também o sentido contrário, que foi o que aconteceu. Por isso que eu não defini que é classe média. Sabe por quê? Não teve a recessão. A gente não está numa recessão desde 2015, se a gente for analisar economicamente, a gente está. Muita gente que era classe média que conseguiu, o que aconteceu? Desceu. Ah, então voltou a não ser mais classe média? Não é. Então teve o quê? Aí tem um conflito. Professor, não sou especialista nisso. Mostra o conflito, ó. Alguns autores vão achar que tem uma nova classe média. Marcelo Neri, certo? Outros vão falar que não. Gessé Souza, nova classe trabalhadora. Mas o Gessé Souza fala algumas coisinhas que o Marx fala classe no registro, que ele é economicista. Não é, né, filho? Marx está falando outra coisa. Classe é a produção social da vida. E você tem que vender o seu tempo no mundo para outro, tá? Produção da vida, não importa se é na idade moderna, por isso que ele é essencial ainda. Ele viu lá a fábrica no século XIX, só que hoje eu tenho que me virar. Ou alguém paga para mim as coisas, ou eu tenho que trabalhar, mesmo se eu sou um trabalhador do tráfico ilegal, eu tenho que vender o meu tempo. É isso que o cara está falando, produção social da vida. Por quê? Porque a gente tem que você está num mundo agora que você não tem mais uma comunidade como tinha no feudal, onde eu estava ali, que era economia de subsistência. Eu tenho agora que eu tenho um mercado, eu tenho a generalização da mercadoria. Conceito, tá? Então, alguns autores falam algumas coisinhas interessantes, só que deixa de falar. É aquele que eu falei com vocês, análise crítica, limite do cara, aí eu coloco lá. Posso estar errado? Posso, mas aí um outro vai me chamar a atenção. Não, você não entendeu bem, ou então entendeu mais ou menos, e assim vai. Entenderam o que eu estou falando? De novo, eu estou fazendo essa discussão conceitual e o meu empírico. Aí eu faço um trabalho mais rico. Beleza? Então, ó,
tema, problema e questões, os objetivos, uma dica, vão ser as respostas das suas questões de pesquisa. No texto, quando você estiver colocando lá, olha, então, a minha questão de pesquisa é aquele exemplo que eu dei. Qual é a influência da classe no aprendizado escolar? Ponto. Aí eu vou desdobrando essas questões. Tem influência da classe? A classe tem, a renda tem desempenho melhor? Em que condições a renda tem esse desempenho melhor? Aí depois você coloca as respostas para isso, quando você estiver a campo fazendo o seu questionário, se for qualitativo, ou se for quantitativo, as variáveis que você vai codificar para rodar no seu modelo estatístico, tem a ver com suas questões de pesquisa. Tá? Por isso que aí, ó, talvez eu vou fechar com isso, porque isso eu acho que é mais importante, porque serve para todo mundo, mas eu vou 5 minutinhos. É importantíssimo isso que eu vou falar para vocês agora. Não comecem com a teoria quando faz um projeto. Professor, eu gosto muito de Foucault, professor. Já li Biopoder, História da Sexualidade, Nascimento da Biopolítica e tal. Mas o que você quer estudar, filho? Ah, eu quero estudar empreendedores na Rocinha. Foucault dá? Não. Não é legal. A produção dos conceitos que o Foucault fez era outra pegada. Ele não estava querendo ver empreendedorismo. Não, professor, você está errado. Tem um livro do Foucault que pode me dar elementos. Nos últimos cursos dele, Nascimento da Biopolítica, ele vai falar do capital humano, que vai fazer uma crítica à aversão ao empreendedorismo. Como a ideia do empreendedorismo saiu de um eixo e se espraiou pela sociedade. Mas o que isso tem a ver mais? Tá bom, até daria, mas o que isso tem a ver com empreendedora negra na Rocinha? O que você quer saber? Vocês estão percebendo? Primeiro eu penso no tratamento do meu problema. Por isso que ele é o eixo. É que eu não estou com giz aqui para destacar, vou fazer aqui, ó. Depois que eu construí o meu tema, tornei ele mais específico, eu tenho um problema. Meu problema era o estudante popular na USP. Depois que eu vim saber quem era Bourdieu, eu queria saber o seguinte, como é que esse aluno entra e o que ele usa da USP? Ah, mas tem um autor chamado Bourdieu que fez uma teoria dos campos. Ele tem, uma teoria dos capitais. Essa teoria dos capitais, ele tem o capital econômico, que é a renda, capital social, capital simbólico e capital... E no capital cultural tem 3 formas. A forma mais definidora é o capital cultural incorporado, que é o quê? É o que se aprende no âmbito da família, porque na sociologia a gente aprende um conceito chamado socialização primária. O contato com seus pais e suas mães, que a neurociência hoje já está sabendo que é o quê? Durante os 6 primeiros anos você tem a neurogênese, a criança pode aprender línguas, habilidades matemáticas, tudo. A sociologia já discute, a associação primária, é o que os franceses descobriram. É o capital cultural incorporado. Bom, mas eu fui pegar o Bourdieu depois. Porque eu falei, o que esse cara me ajuda para entender o aluno de baixa renda na USP? Ah, ele ajudou, eu usei. Por quê? Porque... Ele fez uma teoria lá na França, com contexto francês, só que isso que é teoria nas ciências humanas é um conhecimento virtual que a gente fala. Ele abstraiu coisas lá do empírico dele, só que olha só, eu estou no Brasil, o Brasil vivenciou na década de 90 a mesma coisa que a França vivenciou nos anos 70. Camadas que não estavam nas universidades prestigiadas foram para Collège de France, Sorbonne, Paris 8... E aí, eles chegavam lá e o cara ia falar de filosofia dos gregos. Nunca sei o que é filosofia. Agora eu estou vendo com isso da USP, na meu empírico, que adivinha, ele chega na USP e o professor faz, tem um textinho para vocês lerem para a próxima semana que a gente vai discutir, tá? Tá em francês. Hã? Eu não sei nem inglês? E aí? Ou então ele está fazendo termos conceituais. Bom, então, o processo de racionalização do Weber, certo? A racionalidade formal dos frankfurtianos. Entenderam? Linguagem conceitual. Aí, de novo, vários autores, em várias linhas, o Coulon, a filiação, vai tentar entender. O ofício, eu tenho que aprender, eu tenho que ter uma socialização universitária, que foi o que eu tentei discutir também. Como é que esse estudante de baixa renda faz a socialização universitária? Entenderam isso? Então, primeira coisa para vocês, por isso, gastem 1 ano para fazer o projeto. É a dica que eu dou. Mas mergulhe no que você quer de fato entender. Depois, vai puxando a teoria para você ter a fundamentação teórica.
Qual é a fundamentação teórica? Seu problema vai puxando as linhas, tá? É lógico que eu já falei desde o início da aula, é lógico que a gente tem afinidades. Se eu estou numa linha de pesquisa, se eu já faço IC e quero fazer um mestrado com um professor que trabalha na linha marxista, a marxista tem um método dialético, ele tem uma outra, ele entende o mundo de uma forma diferente do cara que é funcionalista, que vê relações funcionais, ordem, está mais preocupado com equilíbrio. O Marx não, o Marx, a dialética parte de 3 pressupostos metodológicos. A realidade é contraditória, certo? O trabalhador precisa do capital porque ele está num mundo onde ele precisa, sem o capital, investir em atividades produtivas. Eu não tenho trabalho para comprar minhas coisas, o salário, porque é lucro, salário e renda da terra, não é? Os primeiros recursos produtivos lá, hoje alguns falam conhecimento, mas é basicamente esses daí. Mas ao mesmo tempo ele tem uma contradição. O lucro, isso é o Marx falando, quanto mais o outro, qual é o custo maior do capital? O trabalhador, certo? Então é contraditória. Por isso que eu trouxe dos gregos, é contraditória. Aí a discussão de classe dele vem daí, né? E outros dobramentos. Ela é mutante. Já tive um mundo antigo, feudal, tem um mundo tudo e vai ter um mundo socialista. Aí é outro debate. Pode ter ou não, mas aí você está discutindo política. Como é que eu faço? Uns vão falar, isso é utopia, cara. O liberalismo é a real. Infelizmente, gostando ou não, é o que tem. Outros falam, não. O feudalismo durou X anos, agora você já tem uma outra sociedade, certo? As ciências humanas são visões opostas sempre. A gente vai morrer, vai nascer, outras pessoas que vão estudar ciências humanas vão ter isso. Outros são capitalistas, vão falar assim, não, vai correr uma entropia. O sistema está tão louco, está tão produzindo muito carro e não tem gente para viver carro. E outra, a crítica ecológica, né? Vai ter uma pane. Por que vai ter uma pane? Que a gente não vai dar conta. China, todo mundo quer ter carro, não tem mais, sabe? O meio ambiente não vai aguentar. Então, o cara é liberal e fala assim, não é que vai ter uma revolução, vai ter uma entropia capitalista, sabe? Buraco negro. Outra visão. Certo? Então, vocês sempre têm que pensar assim, vai ter afinidade? Vai, mas só toma cuidado, assim, para pensar que se a coisa do Marx, que é a praxis, tá? Contraditória, mutante, a praxis. A realidade muda. Beleza? Então são pressupostos que a gente fala. Se eu estou em outra linha, uma linha mais que privilegia o indivíduo, fenomenologia, etnometodologia, eu vou privilegiar mais Weber, Garfinkel, etnometodologia americana, eu vou privilegiar mais os microprocessos. Então você pode ver que esse pessoal não vai usar muito categoria como classe, macroestrutura, estado, nação, coisa institucional. Eles vão pegar mais o indivíduo. Só que as coisas, não é que as coisas são... As coisas estão ligadas no fundo, são modos e olhares, certo? Eu usei dados estatísticos para falar que o cara da USP... o cara de baixa renda tem menos tem menos possibilidade de entrar na USP. Eu usei dados estatísticos, só que eu também usei dados qualitativos. Você pode combinar as coisas. Professor, você falou que o problema é central, por quê? O problema, acabei de falar. Aqui, o que eu acabei de falar com vocês é o problema da teoria, o problema e a teoria. Ou seja, procurem sempre entender bem o seu empírico para depois dialogar com a teoria. É isso que eu estou falando com vocês. É só essa mensagem, tá? Seja que você tenha afinidade ou não. Isso é uma coisa. Agora tem outra coisa. A técnica que eu vou escolher tem a ver com o meu problema de pesquisa também. Certo? E aí vai depender de quê? Um exemplo. Eu poderia fazer uma pesquisa quantitativa na USP. Eu não tive acesso. Né? Só foi feito um tratamento estatístico com os alunos de 2003, que um órgão da Pró-Reitoria fez para mim. Agora vamos supor que se hoje eu tenho acesso aos dados da PRIP. Estou pegando o caso da USP aqui. A PRIP é a Pró-Reitoria que condensa os dados da graduação da USP. Se eu tiver acesso a todos os alunos da USP, nos vários campos que a USP tem, eu consigo rodar um modelo estatístico, tá entendendo? Aí eu poderia fazer uma coisa, eu poderia fazer o quê? O que eu teria que fazer? Essas mesmas questões que eu fiz qualitativamente, eu poderia colocar assim, tá,
pai, mãe, escolaridade, trabalho, você fez ensino fundamental ou não, onde você fez, quantas vezes você fez a USP, fez FUVEST, entrou pelo Provão Paulista, você sabia da USP antes de vir para cá, e aí coloco questões fechadas. Aí eu posso cruzar isso e vai me dar uma informação. E aí eu vou ter que tratar a informação que a gente não discutiu aqui, que é a interpretação da informação, que aí de novo vai vir teoria e conceito. Você vai ter que saber dialogar o empírico que você fez com o conceito. Por isso que eu comecei o curso falando aqui que a teoria é importante. Então, o que você está me chamando a atenção, professor? Que o problema por isso que ele é o eixo? Por isso, porque ele conversa com a teoria que você vai usar para entender o dado que você vai coletar, e ele conversa com a metodologia. Tem gente que quer fazer coisa quantitativa que o problema dele não pede, não dá. Vou dar um exemplo. Se você quer ver as percepções das mulheres pobres sobre o casamento, vou ver um exemplo aqui louco, vai. Percepções, vivências, diferenças. Uma pesquisa quant, cara, não vai te ajudar. Você vai comer bola. Por quê? Porque o teu problema é outro. Isso tem a ver com o simbólico, o que a pessoa sente, entendeu? A trajetória dela, as visões de mundo dela. Como é que eu vou captar isso no número? Numa medida? Como? Captaram? Agora, professor, esse exemplo que você deu aí da sua pesquisa, realmente, ela poderia fazer quant, poderia ter. Por isso que tem gente que faz abordagem mista, qual e quant. Eu primeiro faço se eu tenho acesso e tenho domínio, faço um amplo survey, outra técnica, rodo um questionário com bastante coisa, acumulo bastante dados, depois eu refino. Opa, preliminarmente achei isso e isso. Vou explorar agora com técnica quantitativa. Eu vou fazer um grupo focal com 8 pessoas, com 10, com 15, ou 3 grupos focais, ou vou entrevistar essas pessoas. Por quê? Porque o meu problema e as questões de pesquisa que eu defini já me deram o norte, o guia para eu explorar. Captaram isso? Então, de novo, por isso que é importante sempre estar fazendo a problematização das coisas. Ao problematizar o objeto, eu já posso definir o quê? Que técnica eu vou usar. Agora, rapidamente, uma coisa importante também. Cuidado com a visão fetichizada da coisa. As duas técnicas têm limites e têm avanços, como eu falei. A quant vai te dar o comum, o geral, e eu posso trabalhar com uma massa de dados para me dar um perfil geral. Só que não me dá as diferenças e singularidades. A quali tem que ser bem feita. Você tem que fazer um bom questionário, uma boa entrevista e depois fazer uma boa análise de conteúdo dessa entrevista. Que é o quê? Olha, eu voltando de novo. Leitura. Analisar os eixos temáticos da minha entrevista, ler uma entrevista, ler a outra. Fiz 10, professor, lê a outra tudo, leitura estrutural, dá uns toques para vocês. Alguém perguntou de leitura, tem a ver com escrita. A Raquel vai passar aí. A leitura acadêmica é o quê? Aquilo que eu falei numa aula aí, você vai quebrar o texto, vai ver o texto, e nessa verificação entre os parágrafos, operadores argumentativos. Tenham cuidado com isso. O que é operadores argumentativos, professor? Mas, todavia, portanto, no entanto, em suma, todas essas palavrinhas a linguística trabalha, que é o quê? Eu estou na argumentação. Por que é importante? Porque o domínio do projeto é um domínio da dissertativo argumentativo. A gente não vai fazer descrição, narração, a gente está jogando argumentos. Então, leiam com calma isso. E isso vai facilitar tanto a escrita do projeto, quanto você tiver, para quem já tem pesquisa rodando, analisar. Então, de novo, quando vocês passarem e-mail para a Hack, eu posso passar alguns livros que ajudam. A gente está no domínio da argumentação científica. Então, eu estou argumentando. Por quê? Porque se o cara está falando assim, ó, eu concordo com isso, em suma, todavia, ele está ponderando, entendeu? Ele está falando, olha, a classe é isso, todavia, opa! Aí vem o negócio, sempre é isso. A gente trabalha no discurso, na linguagem. E aí você tem que... Isso facilita o entendimento dos argumentos. Isso é o português. Aí depois vem o conceitual. O conceitual é, o que Marx está entendendo por classe social? Como o Bourdieu entende classe social? Para ele tem classe social, não é como para o marxista. Ele vai adicionar mais algumas coisas. Tá, mas o que isso é comum do Marx? Ele vai falar que o capital econômico dos 3 tipos, ainda ele vai falar que é o mais
Não deixou de ter um peso decisivo ali. Mas tem outros que ele vai falar que é importante para o domínio lá, principalmente da academia, o capital cultural, o QI, capital social, quem você conhece, entendeu? Vocês estão fazendo o QI aqui né? No SBS, capital de relacionamentos, que ele também chama em outra obra. Ou seja, você está conhecendo quem é quem no campo, você pode fazer uma parceria ou não. Eu estou num trabalho, não é só dinheiro, é isso que o Bourdieu está falando, não é só renda pura, entendeu? Eu posso ser pobre, mas conhecer gente que é articulada e o cara fala, estou precisando do dinheiro para minha empresa. Opa, beleza, eu aposto em você, eu invisto 200 mil para você abrir a ideia. É isso. Então esse cara... Não é que eu vou jogar Marx fora, outra coisa que o pessoal confunde. Por isso que os clássicos são importantes. Eu vou sair daqui e vou para uma mesa que vai falar sobre os clássicos da sociologia, que eu julgo importante. Por que é importante? Porque se eu não sei Marx, Weber e Durkheim, eu não entendo bem Bourdieu. Que é o que a maioria faz aqui no Brasil, faz uma leitura chapada do Bourdieu. Porque não estudaram os clássicos da sociologia. Porque parte do Durkheim o Bourdieu vai puxar. Parte do Marx o Bourdieu vai puxar. E parte do Weber, a discussão de status, de simbolização, é do Weber. Essa discussão do status é do Weber, que o Wright Mills, antes do Bourdieu, já fazia. Tá? Então, de novo, saber ler o autor. Senão, come bola. Como é que tá? Falta 10 minutos. Então, para fechar aqui, ó, eu sei que algumas coisas vão ficar ainda meio soltas, porque, de novo, teria que ter mais um tempo para desdobrar essas coisas com vocês. Mas eu queria só reforçar isso. O problema é o eixo da pesquisa. O problema, a relação que eu quero entender é o eixo do projeto. Desculpa, é o eixo do projeto. E também da pesquisa. Porque vocês vão... O projeto é decorrência a pesquisa é decorrência do projeto, que vocês vão mudando de acordo com o que acontece, com os eventos que vão ocorrendo, mas é isso. Bom, problema tem a ver com teoria... Diálogo. Problema tem a ver com metodologia. Diálogo. Tá? Isso é importantíssimo. Rapidamente, dúvidas gerais, outras específicas, conversa comigo aqui ao longo do dia ou manda um e-mail. Professor, estou pensando nisso, mas eu estou com dúvida. E só responder a dúvida da menina rapidamente. Já tem a fundamentação teórica, menino ou menino, não sei quem escreveu. Tem a fundamentação teórica, mas eu estou com medo da escrita. Escrita tem que se lançar, tem que escrever, entendeu? Tem que se inscrever, porque é um exercício contínuo. Exemplo, eu estou terminando um artigo agora, eu já reescrevi esse artigo. 45 páginas, poxa, são 35 mil caracteres. Vou limpar aqui, vou ser mais... Aí, faça um curso de redação e eu vou dar uns dicas de livros, para quem tem muito medo, mas... Não tem medo, escreva, pede para o namorado ou namorada, pede para um orientador, para um amigo, dá uma olhada no texto. Nossa, aqui você está fazendo muita digressão, cara, vai mais ao ponto. Corta isso aqui. E aí vocês, novamente, a gente está no trabalho científico. Regras da BNT. Tem uma regra lá, se eu vou fazer uma citação até 4 linhas, eu abro aspas. Se eu vou fazer um destaque, coloco... em recuo. Onde vai ter isso? Vou passar depois para vocês. Passa um e-mail, a Raquel também tem muito material. Tem isso, tá? Regras acadêmicas aqui, ó, tá? Falando como é que faz, como é que lê um texto de forma acadêmica. Então, alguma pergunta? Agradecer vocês a presença, muito bom. É assim mesmo, batalhando, vai entendendo. Cada vez que você tem uma adição de entendimento do teu problema, é melhor. Você vai avançando. É assim. Eu comecei com um tema e fui mudando e depois fui entendendo melhor qual era o meu problema. Meu problema, o que você quer ver mesmo? Você quer ver o acesso, mas principalmente a permanência do aluno. Ou seja, ele ficou mais rico. É isso. Esse vínculo que eu fiz do tema, problema e método, objeto definido, problematizado e operacionalizado, é isso. Tá? Então... Pense sempre nisso. Discutir bem as suas questões. O que você quer entender?